Ah, Já está gravando? tá gravando. Ah. Estamos no ar. Salve, salve, rapaziada tricolor, companheiras e companheiros de luta e de glória. Essa é a TV Jovens Cronistas. Nós somos o coletivo Camisa 11, sempre aberto pela esquerda. Está no ar o nosso Espaço Camisa 11, uma tribuna de debates sobre futebol, política e cultura. Um salve geral às companheiras e aos companheiros que nos têm acompanhado por aqui, no nosso Instagram e no Twitter, @Rádio Camisa 11. Hoje, Cezinha Lima e eu, Marco Porto, vamos trocar passes com a companheira Larissa Nogueira, que é uma brava combatente das causas populares e uma psicanalista, que vai conversar conosco sobre o sofrimento mental nesses tempos pandêmicos que vivemos. Mariana Mendes comanda as carrapetas na nossa produção. Obrigado, Mariana. Larissa, queria te pedir para você se apresentar, por favor, e falar um pouco do movimento que você milita, o movimento Força Brasil Democrático, que é para os nossos companheiros que nos acompanham aqui conhecerem também a você e ao movimento. Obrigado, hein, Larissa? Você, ao lado das suas tarefas, eu tenho acompanhado, tem agora uma frenética atividade de lives e muito obrigado por você ter arrumado um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Obrigado. Agradeço. E se não fosse essa pandemia, eu tinha ido ao shopping comprar uma camisa tricolor para estar como vocês, mas ainda não estou indo ao shopping, então, né? Eu sou Larissa Nogueira, eu sou psicanalista, estou junto com uma turma aí liderando o movimento Força Brasil Democrático, que surgiu há coisa de um ano atrás, quando nós estávamos muito deprimidos e nos encontramos no Twitter, por um Twitter meu que eu fiz, e a gente começou a conversar lá, e a coisa foi surgindo, foi tomando forma. Estamos aí com um movimento de há um ano e agora a gente partiu para as lives. Eu acho que até tarde, mas ao mesmo tempo, como analista, eu acho que não foi tarde, foi no tempo que deu para cada um de nós, foi no tempo que caiu a ficha para cada um de nós que dava para a gente fazer, né? Militar. Que isso é uma das coisas que eu acho que ajuda a gente a ter um pouco de saúde mental. Aí quando a gente bota um pouco para fora, e a gente bota para fora de uma forma boa, né? Trazendo informação, tentando juntar a esquerda, né? Isso que a gente está fazendo agora, essa interação, isso é muito bom. Nos ajuda. Isso mesmo. Larissa, uma das nossas temáticas aqui mais constantes é o futebol. Você gosta de futebol? Você tem algum time? Gosto de futebol. Eu estou bem por fora, até porque teve uma pausa, né? Teve uma pausa grande aí, né? Mas eu estou bem por fora. Eu sou paraense, eu sou papaxibé, eu sou paraense, então e lá em casa tem um remista, tem um papão, e eu ia muito eu assistia futebol com meu pai. Meu pai era alucinado por futebol e ele era paysandu. Então, acaba que eu fico mais ali próximo do paysandu, né? Tá certo. Cezinha, vamos aproveitar que o futebol entrou em pauta. O que você tem achado aí do Fluminense, hein? Temos evoluído, né? O Calegari ganhou a lateral direita? Eu acho que ganhou. E, na minha opinião, o Igor Julião deve ser testado na esquerda. Ele sempre foi melhor pela esquerda. Igor Julião sempre foi melhor pela esquerda. Então, temos que Cezinha, testar. você é invejável por vários motivos. Um deles é esse seu otimismo. Eu adoraria compartilhar seu otimismo. Não, mas aí temos acordo. Igor Julião vai bem pela esquerda. Isso temos acordo total. O Odair está conseguindo achar posição para alguns jogadores e eu acho que isso tem contribuído para a nossa melhora de desempenho, jogos melhores. O Nenê, eu acho que ele está achando um lugar para o Nenê, que é ali pelo meio, chegando mais próximo da área. O Dodge tem sido ótimo, o Dodge. O Dodge é um Araújo, né? Na frente. Ele é o nosso Danielzinho de hoje, o
antigo Danielzinho, que também o Fernando Diniz acabou achando um lugar para ele, custou achar. O próprio Ganso, quando tem entrado mais na frente, onde ele vai melhor, embora ainda esteja devendo. O Marcos Paulo está precisando descansar um pouquinho, tem que testar, até porque está fora de posição. Agora, a posição dele, ele disputar com tem muita concorrência. Muita concorrência com o Evanildo. Então, eu acho difícil, mas eu acho que o Marcos Paulo precisa testar outros jogadores ali naquela posição pela esquerda. O Evanilson tem que parar de perder gol, não? Pois é. E o uruguaio lá, como é o nome do uruguaio, Marco? Você, que é o meu... Michel Araújo? Michel Araújo está evoluindo bastante, tem ido muito bem, também jogando ali pela direita, mudou de posição, ele estava jogando mais atrás. Enfim, eu estou otimista e com uma expectativa favorável em relação ao Fluminense. Acho que sábado a gente pode confirmar isso ou não. Ou podemos empatar também. Eu só queria, em relação ao Nenê, que as pessoas oscilam entre o deslumbramento e a condenação. Eu acho que o Nenê deveria oscilar entre duas posições, o campo e o banco. Se insistir que um cidadão de 39 anos dispute um campeonato como esse, ele não vai conseguir manter o nível das atuações e provavelmente vai arranjar uma contusão. Então, acho que tem que ter bom senso. Eu sei que ele é fominha, ele quer jogar, tem 39 anos e está jogando, não é à toa. Isso é ótimo, é melhor isso do que o contrário, mas precisa saber administrar, né? E a boa entrada do Ganso no outro jogo até dá uma certa tranquilidade. É claro que o jogo muda, eles são jogadores que mais novos poderiam jogar juntos perfeitamente, eles têm características diferentes, mas nessa idade não dá. E o Odair ainda cometeu a suprema ousadia de colocar no mesmo tempo em campo Ganso, Nenê e Fred. Sim. O Fred também. Esse Ganso é o paraense? Isso. Ele mesmo. Joga bem ainda? Eu gostava dele. O Ganso é um jogadoraço. Tem uma técnica que talvez nenhum outro jogador no Brasil tenha. O problema é que ele teve contusões graves nos 2 joelhos. Então, o problema dele é a intensidade de jogo. De um lado. De outro lado, o futebol dele não é de correria mesmo. Então, ele é um jogador que fica com a bola, você fala, o Ganso é muito lento. De repente, ele enfia a bola e o atacante aparece na cara do gol. Então, ele tem dificuldades orgânicas e, portanto, insuperáveis, mas, além do mais, é preciso levar em conta que o estilo de jogo dele é diferente mesmo. No passado, houve um jogador que foi muito injustiçado, condenado pelo mesmo motivo, é muito lento, chamado Ademir da Guia, jogava no Palmeiras. Ele era assim, ele não tinha uma boa jogada para fazer, ele não fazia jogada nenhuma, ele prendia a bola, tinha muita habilidade, prendia a bola, quando surgia a jogada, ele tocava. Larissa, vou passar a bola para você agora. Eu queria te falar umas coisas aqui, tipo umas peças de quebra-cabeça, e ver se você monta para a gente. Como é que está a cabeça? Como é que está a cabeça da moçada? A gente vive, em nível mundial, uma pandemia que envolve, evidente, sofrimento, incerteza, angústia. No nosso recorte brasileiro, tudo isso ganha um grau de dramaticidade maior ainda, porque temos um governo irresponsável que foi trocando de ministros da saúde, tentando manipular os mesmos ministros medíocres, como esse Mandetta, que conspirou contra o SUS, contra o financiamento da atenção básica no SUS, mas eles, além do compromisso, além da aspiração política, eles sempre têm algum compromisso também com a corporação. Quer dizer, fazer absurdos muito grandes também pegava mal. Então, nem esse grau de maleabilidade de um medíocre como o Mandetta, nem isso serviu. Quer dizer, foi preciso botar um milico
que obedecesse às ordens cegamente, batesse continência e pronto. Aliás, esse critério valeu para mais de 8.000 cargos no governo, né, que estão ocupados por milicos. Esse é o recorte brasileiro desse momento. Bom, as pessoas mais conscientes procuram ficar em recolhimento. E isso, ainda mais dependendo da conjuntura do recolhimento, pessoas mais idosas, pessoas que moram sozinhas, e isso pode ser mais pesado ainda. E isso também envolve uma certa angústia, um mal-estar, vamos chamar assim. Pessoas também conscientes, eventualmente, não podem ficar em recolhimento, ou pela sua atividade profissional, ou por questões financeiras. E, evidentemente, se elas acham que deviam estar recolhidas e não estão, isso também traz um certo grau de sofrimento. Então, eu queria te perguntar o seguinte: é possível ser mentalmente são nessa conjuntura? Aquela questão do Dr. Simão Bacamarte, né, do alienista. Quem está maluco é quem está achando que está tudo certo ou quem está sofrendo com essa questão toda? Então, eu acho que a gente tá, se for por esse pensamento, né, que a gente está angustiado com tudo isso, eu acho que desde antes da pandemia, né, quando surge esse governo, né, um governo que aprova essas medidas, que é contra o povo, que quer destruir o que é público, isso começa a gerar uma insegurança nas pessoas que precisam do público, né? Então, você pode pensar que antes da pandemia, a gente já estava escutando. Eu vou falar da minha clínica, tá? Que é o que eu posso falar, tá certo? Claro. Então, antes da pandemia, eu já estava escutando essa questão de eu não sei o que vai ser amanhã. E isso gera ansiedade, né? Se você pensar ansiedade, às vezes eu digo para os meus pacientes assim, ansiedade é excesso de futuro. O que está acontecendo, né? Vamos trabalhar hoje, no máximo uns 3 meses, para a gente, porque senão, se você não tira essa pessoa desse momento, a ansiedade aumenta. Sim. Quando vem a pandemia, Marcos, vem algo que a gente nunca viveu. A gente precisa pensar uma coisa: o Brasil é um país que nós nunca tivemos guerra, nós nunca tivemos maremoto, terremoto, nós não temos esses desastres naturais. Então, nós não temos essa... Por exemplo, você pega o europeu, você vai estudar como é que foi a pandemia lá, eles obedeceram mais, eles prestaram mais atenção, eles já tiveram guerra, eles passaram por um monte de coisa. A gente não tem esse histórico, né? Aí, então, de repente, vem uma pandemia, e aí é que entra também a história do presidente da República, que manda mensagens contrárias, né? Porque Sim. eu concordo completamente contigo, né? É preciso a gente lembrar e sempre da nossa história, né? Quem foi o Mandetta? Foi um cara que quis destruir o SUS, né? Mas ele estava dizendo, fique em casa, pelo menos isso. Sim. De repente, como tu disseste, né, precisa colocar um militar lá para obedecer. Então, são mensagens contraditórias e contrárias que, quando chegam, a pessoa chega, às vezes, pelo online e diz assim, eu não sei o que fazer, né? E isso vai gerando uma angústia, uma ansiedade muito grande. E a gente vai trabalhando, escutando cada semana, né, para ver se isso vai diluindo um pouco. E aí, a gente, às vezes, no começo da pandemia, eu ultrapassava até um pouco da linha do analista, né? Porque eu dizia realmente, fica em casa. Que é uma coisa que o analista não faz, né? Que é dar conselho, a gente vai buscando o porquê daquilo, onde é que está o desejo da pessoa e tal. Mas chegou o momento de eu dizer, você fica em casa. Você não vai. Você pode fazer isso depois, né? Porque justamente é o que está nos faltando. E ainda está. Porque a gente está entrando num momento que talvez algumas pessoas estejam relativizando, mas eu não vi hoje. Hoje nós estamos com quantas pessoas mortas? Eu não tenho esse número. O que eu vi nos últimos dias, essa semana, é que os números voltaram a crescer. Outra coisa, sabe, Marco, que eu estava pensando antes de vir para cá, que é a questão do luto.
Eu acho que nós, analistas, eu estava falando com alguns amigos pelo WhatsApp, eu acho que nós, analistas, quando isso passar, a gente vai ter muito trabalho. Porque se você pensar nessas mães, nesses irmãos, nesses amigos que não puderam velar esse corpo, que foram enterrados num saco, num caixão fechado, sem poder estar lá, em algum momento isso vai comparecer, porque comparece, a gente sabe, né? O luto precisa ser atravessado, né? E elas perderam uma parte simbólica muito importante, que é velar esses entes queridos. Larissa, deixa eu te perguntar. Eu concordo contigo quanto à questão do luto. Eu acho que a gente vive hoje um momento de morte sem gurufim. Não tem gurufim. Contudo, eu percebo na grande mídia e nas redes sociais uma forma, eu diria, um tanto neurótica de lidar com a questão do isolamento, da necessidade de isolamento, do isolamento social. A vida é feita, em que pese a gente não ter experiência de guerra, de grandes tragédias e tal, é feita de vicissitudes, elas fazem parte. E, nesse momento, há necessidade das pessoas se preservarem, ficarem mais em casa, evitar aglomerados, a máscara, esse tipo de coisa. Porque existe uma pandemia, uma doença nova, viral, que não se conhece, com uma capacidade grande de contágio. Contudo, a abordagem, muitas das vezes, é quanto ao isolamento. O grande mal passa a ser o isolamento. E quando o isolamento não for mais necessário, talvez com a vacina, enfim, as pessoas ficam, como você chamou a atenção, com uma ansiedade grande de quando que vem a vacina, quando que acaba essa situação endêmica, essa circunstância endêmica, as pessoas, o fim do isolamento passa a ser a panaceia para todos os males. E o foco deixa de ser, por exemplo, a nossa rede de saúde, a circunstância endêmica, o autoritarismo do presidente para a gente ser educado. Enfim, o que te parece? Eu só coloquei aquela questão da gente não ter um registro, porque eu acho que nesse momento, Cezinha, o presidente, a mensagem do presidente deveria ser muito firme com relação a ficar em casa, usar máscara, que é algo que nós não temos, né? Ainda não temos. Depois de tudo que a gente passa, nós ainda não temos, né? E essa questão do isolamento, eu não sei se eu entendi a tua pergunta, mas eu acho que tu estás me perguntando da questão da vida, ou isolar ou sair, ter que trabalhar, Parece que a isso? abordagem quanto ao isolamento, ela ocorre tanto nas redes sociais como na grande mídia, de uma forma um tanto neurótica, supervalorizando a questão, a limitação imposta pelo isolamento e relativizando todo o resto, seja do ponto de vista da orientação do presidente, seja do ponto de vista da organização e adequação da nossa rede de saúde, seja em relação à quantidade imensa dos chamados invisíveis, que nunca foram invisíveis, sempre estiveram aí para todos verem, os pobres, os empobrecidos, os miseráveis, sempre estiveram aí. Eu acho que a mídia, eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, a mídia teve um momento de morde-a-sopra, né? Teve um momento que fica em casa e até os próprios governadores e prefeitos, né? Posso falar pelo Jader Barbalho, pelo Helder Barbalho, que eu acompanhei muito de perto, né?
fique em casa e vamos fazer, né? E depois eles foram sentindo a pressão do capital, foram sentindo inclusive a pressão da Polícia Federal, que de repente, né, foi atrás de tudo que é governador, né? Começou a ir atrás dos governadores, inclusive foi atrás do Helder, né? Foi atrás do Helder. E aí eu penso que diante disso, Cezinha, eles começaram a relativizar. E a mídia, que também serve ao capital, começa a relativizar. Agora, a questão é, tem como a gente relativizar a vida? Não tem como a gente relativizar a vida. Não tem, eu acho que só a pergunta, né, o trabalho ou a vida, isso é coisa fruto de um sistema capitalista que a gente está, que é absurdo de colocar só de colocar essa questão. Chega a ser absurdo colocar essa questão. Porque o trabalho, a gente vai correr atrás, a gente recupera. A gente sabe que a gente vai se lascar, a gente sabe que a gente vai ter uma economia, mas a gente vai recuperar. Uma vida a gente não recupera. E quem é que vai escolher quem vai e quem não vai? Quem é que vai escolher? Quem é que vai? A gente sabe quem é que vai. Porque a gente já conhece. A gente sabe que são as pessoas mais humildes, que são as pessoas negras, que são as... A gente sabe. Tem casos, eu sei de casos em Belém, de pessoas que colocaram, eu não gosto nem de falar esse nome, mas colocaram a empregada dentro de casa para ficar morando lá durante a quarentena. Eu acho que nunca deu para a gente relativizar, sabe? Se a mídia que fez, que a gente sabe que fez, se algumas pessoas fizeram, não dá para a gente relativizar. E eu acho que a gente está no meio ainda, não baixamos a nossa curva, né? Até onde eu sei, me corrijam. É. Nós estamos num platô, né? E nós não temos vacina. E nós não temos vacina, não tem muita saída, gente. Não tem vacina e temos um vírus, né? Às vezes eu tenho uma conversa com os meus pacientes, porque o que eu estou escutando, Cezinha? Eu estou escutando uma certa fobia. Eu acho que fobia de ir até o elevador, fobia de ir no supermercado fazer algumas coisas. Eu acho que, por isso que eu digo que quando a gente sair dessa pandemia, a gente vai ter muito trabalho. Eu estou escutando alguns pacientes ficarem muito fóbicos, né? E às vezes diz assim para mim, porque eu vou dizer uma coisa para vocês que eu acredito, tá? Eu acho que a gente tem que começar a conversar com a gente o que dá e o que não dá para a gente fazer. Por exemplo, eu tenho uma amiga que está como eu, que não sai para canto nenhum. Ela pode vir aqui na minha casa, a gente abre tudo, ela vem de carro, no carro dela, e ela volta no carro dela. É possível? Dá para eu fazer isso? Dá. Isso vai me fazer bem? Ela está de acordo? Tá. Eu acho que essas conversas, talvez a gente possa começar a ter. Porque temos também aí, já temos o quê? 6 meses, né, gente? 6 meses. Tem pessoas que estão numa solidão terrível. Tem pessoas que não saem de casa para nada. Inclusive, não sei quem foi que falou dos idosos, acho que foi o Cezinha, né? Os idosos, eles se sentem... Por que tem idoso que a gente diz assim, nossa, dá vontade de amarrar no pé da cama, né? Porque eles acham que isso é castigo, ficar em casa. Quando a criança apronta, o que é que você diz, né? Vai ficar em casa, você não sai de casa. É como se a gente tivesse todo mundo de castigo, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Cezinha, mas eu acho que a mídia deu essa guinada, deu essa virada diante do apelo do capital. Ah, com certeza. Não, inclusive porque como essa era a linha do governo federal, e o presidente explicitou isso claramente. Eu quero ver até onde os governadores vão manter isso, porque os estados precisam das verbas federais. E, no caso aí, não são só as verbas, é a Polícia Federal pressionando também. Tá? Então, além dos empresários e tudo isso, o próprio governo federal fez pressão, porque ele precisava de alinhamento, ele não podia ficar sozinho sustentando essa posição absurda, né? Eu acho, Cezinha, sem querer subestimar o isolamento, que é terrível, terrível, mas eu acho que as pessoas vão ter uma decepção. Ao achar que o problema é o isolamento,
se e quando isso for resolvido com a vacina, continua aí esse governo ditatorial, continua aí o desmanche do SUS, continuam todos os absurdos, continua a poluição. O jornal mostrou, já existem poluições nas águas, aí, rios e oceanos, poluição de máscara. Ou seja, ninguém aprendeu nada. Ninguém aprendeu nada. O novo normal, você vai olhar e vai dizer assim, eu conheço esse normal de algum lugar. É o mesmo velho normal. Não mudou nada. Eu queria te perguntar uma coisa, Larissa, que não diz respeito à tua prática, mas como é do teu campo, eu queria saber a tua opinião. Essa área psi, não sei se eu posso chamar assim, ela vive sob uma certa hegemonia, também não sei se posso chamar assim, vamos dizer, de uma psiquiatria biológica, que pressupõe que tudo que se passa tem a ver com um neurotransmissor secretado a mais ou a menos, um nível diferente de serotonina, etc. Eu fico pensando o seguinte, neste momento em que está tão fácil medicalizar os sentimentos adversos da vida, esse contingente de pacientes que se oferece para esse tipo de prática, o que vai acontecer depois? Além do efeito rotulação, você tem isso assim. Quer dizer, a pessoa fica quase que possuída por aquele diagnóstico. E, além do mais, esse diagnóstico ser enfrentado com um desses psicofármacos aqui que existem em tanta quantidade. Você está vendo, claro que não é a sua prática, mas você está vendo isso no seu campo, na sua área. O que você teme que isso possa se transformar? Isso já vem há tanto tempo, Marco, tanto tempo, né? Essa medicamentalização de tudo. Inclusive, é uma briga nossa, dos psicanalistas. Nós não somos contra a medicação. Veja bem, existem casos que é necessário a medicação, sim. Mas o que nós somos... Vou falar por mim, né? Por mim, que eu posso falar por mim. O que eu sou contra? Eu sou contra, por exemplo, você pega... Vou usar de novo esse exemplo. Você pega uma pessoa que perdeu alguém que está atravessando um luto. Ela não está deprimida. Depressão é outra coisa, gente. Ela está triste. Ela perdeu alguém. Ela vai ficar sessões e mais sessões falando daquela pessoa. Até ela elaborar esse luto e ela ressignificar tudo isso. Ela precisa de remédio? Agora, tristeza tem remédio. Mas eu vou também explicar o porquê isso. Quando a gente está triste, a gente não consome. Né? Então, o sistema faz com que você diga assim, olha, você está triste? Compra isso aqui que é novo, vai te fazer super feliz. Toma esse remedinho que você vai ficar super feliz. E, às vezes, são questões nossas. São coisas nossas que a gente precisa resolver. Não é um remédio. Às precisa vezes, viver aquele sentimento, né? Pois é, a gente não aceita ficar triste, a gente não aceita perder nada, a gente fica frustrado, porque a gente idealiza tudo, porque a gente liga a televisão, e aí, de novo, né, Cezinha, a mídia, né? A gente liga a televisão, a gente entra na internet, tem sempre alguém dizendo para você o que você deve fazer, o que você deve comprar. E essas pessoas não se dão o direito de estarem tristes. E às vezes entrava, né? Que agora não tem mais, é tudo virtual, né? Mas chegava no consultório com a lista e dizia assim, olha, eu entrei no Google, gente, eu odeio o Google. Eu entrei no Google e eu fiz meu checklist, eu sou bipolar. Eu digo, é mesmo? Então me fala aí o que é ser bipolar para ti, né? E vai falando e já esquece a lista. Mas, então, a gente, com relação ao rótulo, isso nos preocupa também, porque entra nessa coisa, sou bipolar, transtorno maníaco depressivo. A psiquiatria precisa desses rótulos? Precisa, porque ela precisa medicar. Tá errado? Não. Existem coisas que precisam de medicação. O que está errado é esse abuso de medicação. Eu te diria o seguinte, que o remédio, ele vai desinflamar aquele caco de vidro que
está lá dentro, ele vai desinflamar. Mas eu parando de colocar, ele vai inflamar de novo. Então, eu tenho que tirar o caco de vidro. Eu só tiro falando. Eu só tiro quando eu boto para fora. E, para isso, a psicanálise. Deixa eu te contar uma historinha que ilustra um pouco isso, que eu adoro. Uma historinha antiga. Aquela turma lá da reforma psiquiátrica italiana, eles acho que, se não me engano, em Milão, não tenho certeza, eles, um determinado dia, combinaram e foram a ambulatórios de psiquiatria e, sem qualquer encenação, relataram questões da sua vida. Um perdeu um parente, o outro perdeu alguma coisa, e documentaram o número de diagnósticos, de medicações, de prescrições, e houve até internação. E aí eles tabularam isso e mostraram como havia um exagero nesse processo. Os psiquiatras ficaram indignados e disseram, não, isso aí não foi honesto, porque eles não avisaram que como se precisasse. E eles falaram, bom, então tudo bem, daqui a um mês nós vamos voltar, outras pessoas voltarão, e vamos ver então o que acontece. Então, no dia marcado, dali a um mês, eles voltaram e, de fato, os números todos caíram. Só que eles não foram. Eles não foram. O simples fato de saber que pessoas que iam levar, pessoas normais, que iam levar seus sofrimentos cotidianos, isso baixou todos os números de diagnóstico, de medicação, de tudo. Ou seja, isso que você falou, não é certo e errado, é o quanto, né? O problema está na dose, está no exagero, né? E para além disso, né, Marco, eu acho que o certo e o errado é você evitar coisas que são do humano, que são nossas. É nosso, a gente sofre, a gente fica triste. Viver não é fácil, estar com o outro não é fácil. Inclusive, eu venho sentindo muito na minha clínica que esse isolamento vem tamponando alguns sintomas. Porque eu não estou saindo da minha casa para ir para o trabalho, então não estou me vendo com aquele chefe, eu estou me vendo com ele pelo telefone, então já tem uma distância, né? Então, está tamponando alguns sintomas, né? Que a gente vai ver depois. Crises. Que a gente vai ver depois, né? Mas eu sinto as pessoas um pouco mais, tipo, ai, tudo bem, sabe? Quando no fundo, né? E o que eu estava dizendo antes é isso. A gente não é fácil se relacionar e viver. Tudo precisa de uma construção, né? E fazer essa construção não é fácil. Você coloca um bloquinho de tijolo, você passa argamassa, é isso. A vida é isso, não é fácil. Às vezes cai tudo. Aí vem o remedinho e diz assim, tome tal coisa que você... E essa pretensão, Larissa, de medicalizar o adoecimento, vamos chamar de adoecimento de qualquer ordem, vamos generalizar o termo, ela é bastante antiga e não ocorre, não se dá apenas na área da saúde mental. O médico ele foi formado com um modelo anatomo-clínico que orienta nesse sentido de categorizar o adoecimento como doença e tem a medicação que deve ser dada. Vou contar também uma historinha de quando eu era residente, que... Isso foi anteontem. Tu és médico? Pois é, imagino. Que eu também. A medicação... Estou me enganando, olha. A medicação... Estou falando mal da medicina aqui. A medicação mais comum para desordens emocionais, no âmbito da saúde mental e tal, eram os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos. E quando tinha algum paciente que tinha alguma questão desta ordem, o residente, o médico, o doutor, residente ou não, tascava um benzodiazepínico. E tinha uma paciente conhecida do ambulatório
que ela era hipocondríaca, uma senhora evangélica, hipocondríaca, mas muito hipocondríaca. E ela ia a diferentes ambulatórios, a diferentes serviços, clínicas e tal. E onde ela ia, alguém passava um benzodiazepínico para ela. Só que o nome comercial era outro, então ela achava que eram medicamentos diferentes. E ela tomava todos. Um dia ela chega no ambulatório, grogue, sonolenta, porque ela tinha tomado vários benzodiazepínicos com nomes diferentes, entendeu? Chegou a cair, se machucou, eu me lembro que se machucou, foi atendida na ortopedia e tal, uma entorse, não me lembro, porque ela estava muito sonolenta, muito grogue, pela medicalização. Esse processo, já há várias décadas, né? Esse processo cresceu tanto que o Foucault escreveu que a medicina cresceu tanto que não tem lado de fora. Quer dizer, todos os fatos da vida podem ser objeto de uma ordem médica, de uma prescrição médica, não tem mais lado de fora na medicina. E isso, se frequentemente causa problema, não há tratamento que não tenha efeito colateral. Até você conversar com o paciente pode ter efeito colateral, se você não souber escolher o enfoque, as palavras e tal. Agora, você imagina alguém que tem um problema orgânico, ainda ele pelo menos tem um lado que ele pode se beneficiar. Agora, nessa área, a chance de prejudicar é imensa, né? Eu gosto muito dessa tua fala, né? Até o que a gente diz pode ter um efeito colateral, né? Quando a gente trabalha com a psicose, né? Isso é muito... A gente tem que estar muito atento ao que a gente diz para o psicótico, né? E às vezes, né, Cezinha, não tem outro jeito de você lidar com a psicose se não for, às vezes, com uma medicação, um antipsicótico, né? E por isso que eu digo, a psicanálise não é contra a medicação, mas não a qualquer... para evitar o sofrimento. É isso que eu quero dizer, né? Por exemplo, estou sem dormir, ou como eu disse, perdi alguém, eu perdi alguma coisa. Pega, toma remédio. Não, vem cá, vamos falar disso. Desde quando você está sem dormir? Como é que é isso? O que é o sono para ti? O sono é... Você se entrega no sono, né? Vamos falar disso, né? Então, a gente vai vendo. E, às vezes, você percebe na escuta que aquela pessoa... E aí tem uma coisa que eu acho legal, sabe? Tem uma coisa que eu acho muito legal. Tem muito psiquiatra hoje que topa esse bate-papo com a gente. Então, eu acho que tem coisa mudando também. Então, eu trabalho com 2 psiquiatras que eu confio, que eu sei que o tratamento vai ter começo, meio e fim. Que às vezes a pessoa está tão mal que ela precisa tomar uma medicaçãozinha para ela falar. Em determinada fase, né? E aí eu encaminho para pessoas que eu confio que vai ser um tratamento observado e feito direitinho, né? Então, acho que dá para a gente conversar também, né? E a medicina está no lugar dela também, né? Claro que a gente podia ter esse diálogo melhor, mas assim, a medicina também é... O que é a medicina, né? É curar, né? A psicanálise não pensa em cura. Eu diria cuidar. Cada vez Pronto, melhor. Com o crescimento das doenças crônicas, a medicina curava muito quando as doenças infecciosas prevaleciam. Com o crescimento das doenças crônicas, das cardiopatias, o que a medicina faz de melhor é cuidar. Essa ansiedade de curar, muitas vezes, prejudica o paciente. E o primeiro item do nosso juramento é exatamente esse, o clássico juramento hipocrático, é não prejudicar. Ou seja, toda decisão médica é, no fundo, uma avaliação de risco-benefício. Se você considera, com a tua capacidade, que o benefício é maior que o risco, a iniciativa se justifica, né? Cezinha, tempo regulamentar esgotado? Sim, acho que sim. Agradecer a Larissa, a contribuição dela. Muito bom. Obrigado demais, Larissa.
Eu que agradeço e vou ficar devendo a camisa tricolor. Aí você volta aqui, vamos combinar de você voltar a caráter. Tamo junto, a hora que precisar, vocês também vão marcar uma lá para a gente bater um papo. Mas vamos marcar. Eu que agradeço. Futebol é assim, você joga em casa e joga fora, né? Gostei. Obrigadíssimo. Saudações tricolores, rapaziada. Obrigada. Saudações tricolores.